Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. Na primeira leitura, tirada do livro do profeta Jeremias, nós vimos o profeta que acusa os maus pastores que não cuidam de suas ovelhas como deveriam e profetiza dizendo que Deus suscitará o bom pastor, suscitará o pastor que virá, ou seja, da descendência de Davi, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Jesus é da estirpe de Davi, Jesus é o bom pastor descendente de Davi, ele é a sabedoria encarnada. Naqueles dias de Jeremias, Judá será salvo, Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão, Senhor, nossa justiça. Jesus é o Senhor e Ele nos justifica, ou seja, é Ele que nos dá a comunhão com o próprio Deus, o Senhor da terra e do céu. E nós respondemos no Salmo dizendo que o Senhor é o pastor que nos conduz. E por isso há toda a felicidade em seguir esse Senhor que está conosco mesmo diante das tempestades da nossa vida, mesmo que passemos pelo vale tenebroso, nenhum mal temeremos, porque Ele nos protege com o seu cajado. Veja, Jesus é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. E assim nós observamos no Evangelho, ou seja, o cuidado que Jesus tem com as ovelhas, a disponibilidade que Ele tem para com elas, a capacidade de se sacrificar por elas. Nós ouvimos no Evangelho que o Senhor vai a um lugar deserto junto com os seus apóstolos para que eles estejam a sós. Mas o povo que o seguia chega antes que Jesus no lugar para onde ele estava indo. E é curioso que quando Jesus chega a este lugar, Jesus olha para aquele povo e tem compaixão. Ou seja, ele sente a necessidade do outro, sente a necessidade daquele povo. E por isso Jesus se põe a ensinar. Ou seja, aqui vemos que Jesus olha para as suas ovelhas, porque quer cuidar delas, porque quer curá-las, porque de fato quer ensinar a elas a sua doutrina, quer ensinar a elas a verdade. Jesus, ele é o exemplo, é o protótipo de bom pastor. Por isso, todos os sacerdotes, padres, precisam olhar para Jesus e pedir a graça de ser o bom pastor como o Senhor o é. Mas aqui nós devemos entender, meus irmãos, que todos nós que somos batizados, todos nós que de alguma forma somos pastores de nossos filhos, pastores, ou seja, daqueles que somos responsáveis a ensinar, todos nós de alguma forma somos pastores. E veja, nós precisamos sempre entender que a necessidade do outro é prioridade. Ou seja, a necessidade do outro deve vir antes da minha necessidade.
Jesus nos ensina isso aqui no Evangelho. Jesus queria descansar com os apóstolos, mas ele viu a necessidade das suas ovelhas, sacrificou o seu descanso e foi ensinar as suas ovelhas, foi curar as suas ovelhas. Muitas vezes também nós, meus irmãos, teremos de sacrificar o nosso descanso. Muitas vezes nós teremos de olhar antes para a necessidade do outro. E veja, quando nós nos fechamos em nós mesmos, quando nós olhamos somente para as nossas necessidades, vamos nos preenchendo cada vez mais de um egoísmo exacerbado. E vamos cada vez mais olhando só para as nossas necessidades e dizendo para nós mesmos: ah, coitadinho de mim, ah, coitadinha de mim, como eu sofro, ah, tantas coisas acontecem comigo e eu faço isso e aquela coisa outra e ninguém faz nada por mim, ah, como eu sofro, ah, egoísmo. Porque na verdade nós vamos nos fazendo de vítima e não olhamos o outro que está do nosso lado e que talvez necessita muito mais de ajuda do que nós. Ou seja, isso nosso Senhor nos ensina aqui no Evangelho. A necessidade do outro é prioridade. Prioridade. De outro modo, meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele tem uma sensibilidade para com os apóstolos. Veja que interessante. Porque esse Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho da semana passada. Na semana passada nós vimos que o Senhor enviou os seus apóstolos à missão. E veja, eles andaram quilômetros e quilômetros, né? Passaram por casas, aldeias, né? E pregaram, e curaram, e ouviram muitas pessoas. Quando eles voltam para estar com o Senhor, eles contam tudo o que aconteceram para o Senhor. E o Senhor tem sensibilidade. O Senhor pensou: puxa, eles devem estar muito cansados. Devem estar muito cansados. E o que Jesus fala para eles? Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Veja, Jesus chama-os para descansar. E aqui nós entendemos que o descanso é necessário. Veja, o descanso, como diz um hino da liturgia das horas, é um dom precioso. E Jesus diz: vem descansar um pouco. Mas veja, um pouco. Não é para descansar a vida inteira, né? Porque tem gente que não quer trabalhar e quer descansar a vida inteira. Não é isso, né? Descansar um pouco. Se faz necessário o descanso, meus irmãos. E veja, ninguém pode trabalhar de forma ininterrupta. É necessário o descanso para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental e espiritual. Alguém que se dedica o tempo todo ao trabalho se esquece daquilo que é essencial, ou seja, o próprio Deus, a sua família, aqueles a quem nós amamos, a quem devemos dar a nossa atenção. Portanto, o descanso, ele é necessário, mas ele deve ser ordenado, como todas as coisas na nossa vida. E por isso que Deus institui um dia para o descanso. Qual é o dia do descanso? Hoje, domingo, é o dia do descanso. E o descanso é preceito dominical. É um preceito para os cristãos. Às vezes nós achamos que o preceito dominical é ir à missa. Ah, eu vou lá na missa, participo da missa e tal, e pronto. Não. Não. O descanso dominical é preceito. Ou seja, é um mandamento divino e que devemos cumpri-lo segundo as nossas possibilidades. Ou seja, nós não devemos prestar serviço
ou não devemos trabalhar no dia de domingo quando não é necessário. Porque o dia de domingo é um dia em que devemos, em primeiro lugar, devemos honrar a Deus, devemos prestar culto a Deus. E não somente com a missa, mas com tempo a mais de oração. Um dia em que dedicamos ao estudo da palavra, ao estudo da doutrina. Um dia em que dedicamos à família. Veja, aqui o descanso se faz necessário. Agora, é claro que existem profissões em que não é possível o descanso no domingo. Um médico que faz plantão no domingo tem que trabalhar, um enfermeiro que faz plantão, um policial, um bombeiro, né? Tantas outras profissões que são necessárias também no domingo, né? Imagine só, se a gente não tivesse um médico para nos atender na emergência no dia de domingo, né? Iríamos morrer, né? É necessário. Mas nós não devemos procurar o trabalho desnecessário. Às vezes, por nossa escolha, passamos o domingo inteiro trabalhando. Passamos o dia inteiro estudando no domingo, ou fazendo aquilo outro. Mas onde está Deus nesse dia? Onde está a nossa família nesse dia? Onde estão aqueles que deveríamos dar atenção nesse dia? Descanso se faz necessário. Veja como que muitas famílias hoje não se reúnem mais no domingo para almoçarem juntos. E almoçando juntos, ao mesmo tempo conversar, ou seja, para que um ou outro saiba o que aconteceu durante a semana, como que está passando o outro, quais são as necessidades, as alegrias do outro. As famílias hoje muitas vezes não param mais para estar juntas, unidos. Qual é a família hoje que num final de tarde ou à tarde se reúne na sala para conversar? Ou entre os filhos, os pais, fazer uma brincadeira para ali se distrair juntos? Para ver um bom filme, talvez, que edifique a família, que edifique a casa? Ou seja, o descanso que estamos esquecendo, que é preceito dominical. Ou seja, Deus em primeiro lugar, família. Deus, família. Meus irmãos, não coloquemos o trabalho no lugar de Deus. Não coloquemos o trabalho no lugar da família. Porque o trabalho, de fato, nos ajuda a sustentar a nossa casa. Mas não é mais importante do que a nossa casa. Não é mais importante do que aqueles que estão na nossa casa. Muito menos mais importante do que Deus. Por que muitos católicos, ou seja, dão desculpas por não ir à missa ou por não servir por causa do trabalho? Mas veja, se de fato se dispusessem a estar com Deus, teriam tempo. Teriam tempo. Veja o preceito dominical que nos esquecemos, meus irmãos. E se hoje muitos, até mesmo nós, estamos perdendo a essência do domingo, que é o dia do Senhor, é porque nós católicos não estamos mais vivendo. Se nós voltarmos a 30 anos atrás, 20 anos atrás, né, vocês podem comprovar isso comigo. Era muito difícil um comércio funcionar domingo. Vocês lembram disso, né? Os mais velhos lembram. Não tinha mercado no domingo, né? Não tinha mercado no domingo, né? Hoje muitas coisas abrem no domingo. Por quê? Porque nós estamos esquecendo desse preceito. Porque os católicos já se esqueceram e a sociedade cada vez mais vai tomando o domingo como um dia qualquer. E nós sabemos que não é.
é o dia do Senhor. E se nós fizermos a nossa parte como cristãos, como católicos, poderemos mudar as circunstâncias novamente. Veja, vamos pedir essa graça no dia de hoje, para que de fato olhemos antes para a necessidade do outro, que saibamos nos sacrificar com a necessidade, ou seja, para que possamos estar prontos a ajudar, mesmo que tenhamos que sacrificar o nosso descanso. E ao mesmo tempo entendamos que o descanso é necessário, um pouco de descanso, sobretudo no domingo, em que devemos dedicar esse dia ao Senhor, à oração, à Santa Missa, à nossa família, ao lazer, para que, de fato, meus irmãos, haja ordem na nossa vida, haja saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Ou seja, a igreja, ela é uma mãe, a igreja é uma pedagoga. Se nós colocamos em prática aquilo que a igreja nos ensina, veja, nós caminharemos bem aqui nesta vida e nos prepararemos verdadeiramente para a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.